Amados irmãos e irmãs do Senhor Jesus Cristo e todos que nos ouvem pelo canal @para a sua salvação 777. No primeiro vídeo que postamos, mostramos da necessidade que a humanidade tem de salvação. A Bíblia diz em Romanos 3, lá diz o quê? Que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Também diz lá em Romanos 3 que não há justo nenhum sequer. Ou seja, todos somos pecadores e necessitamos dessa salvação. E começamos nesse primeiro postagem, nesse primeiro vídeo que postamos, começamos com essa pergunta: você crê que Deus existe? Você crê em Deus? Eu tenho uma boa notícia para você. Deus providenciou salvação para você. Deus revelou essa salvação em sua palavra. E falamos sobre essa salvação. A palavra de Deus afirma: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 1-3 e versículo 6. Também sobre essa palavra, essa necessidade de salvação, falamos em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E também, sobre essa necessidade de salvação, vimos em Atos 4,12, que essa salvação é possível pela fé no Filho de Deus. Lá em Atos 4,12 diz o quê? E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum nome dado entre os homens, o qual importa que sejamos salvos. Somente o nome de Jesus salva. Somente Cristo pode salvar o pecador do pecado e das suas consequências. Essas consequências do pecado que aconteceu, que mostra em Gênesis 3 a queda do homem no pecado, foram o quê? Morte espiritual, morte física e morte eterna. Então falamos da necessidade da salvação, que o homem precisa urgente dessa salvação. E finalizamos esse estudo dizendo, Deus providenciou essa salvação para você, para todo aquele que crê. Então Deus diz para você, quem nele crê não é julgado, quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Tá aí, quem crê em Cristo não é julgado. Por quê? Porque Cristo é a justiça de todo aquele que crê. Cristo é a justiça que pode tirar o homem da condenação do pecado, tirar o homem das consequências do pecado, morte espiritual, morte física e morte eterna. Agora, nesse segundo estudo, vamos mostrar como Deus salva o pecador. E podemos ver, essa salvação é possível por causa da morte do Filho de Deus. Isso está em Isaías 53 e Lucas 23. Também essa salvação é possível por causa da ressurreição do Filho de Deus. Isso está em Lucas 24:12, que fala da ressurreição, e Romanos 4:25. Então, como Deus salva o pecador, essa salvação é possível por causa da morte do Filho de Deus. Isaías 53 e Lucas 23. Isaías 53 era uma profecia que apontava para o sacrifício de Cristo, do Filho de Deus, na cruz do Calvário. Foi profecia dita muito antes de Cristo vir, do verbo que se fez carne e habitou entre nós, que é Cristo, se encarnar. E Lucas 23 mostra essa crucificação, mostra o cumprimento de Isaías 53. Naquela cruz, Cristo morreu por causa dos nossos pecados. Qual o significado? Naquela cruz, Cristo morreu para nos salvar do pecado e das suas consequências, que são morte espiritual, morte física e morte eterna. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo, Filho de Deus, ofereceu a si mesmo como um sacrifício pelo pecado. Aquela cruz ilustra a grandeza da nossa hostilidade para com Deus. Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho. Leia. E o pecado é tão grande que Deus submeteu o seu filho à pior forma de tortura e morte para salvar o pecador. Mas a salvação é para todo aquele que crê.
A cruz ilustra a grandeza do nosso pecado contra Deus. Olha aqui. Cristo levou o nosso pecado na cruz. Na cruz, nossos pecados foram imputados a Cristo. Isso significa que Deus colocou o nosso pecado na conta de Cristo e os considerou dele. Olha aqui. Isso está onde? Isaías 53:6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E também, 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então o homem só pode ser justo e ser aceito por Deus se ele crê em Cristo para a salvação. Porque aquela morte na cruz foi para salvar o pecador, pela fé nele. Quem crê acha a salvação, encontra a salvação, recebe a salvação. Cristo sofreu a nossa maldição. Olha aí, por quê? Porque uma das consequências do pecado é morte espiritual. As consequências do pecado é morte espiritual, morte física e morte eterna. E Cristo, recebeu essa maldição, essas consequências do pecado, para que o pecador pudesse ser salvo pela fé nele. E essa maldição tem relacionada à cruz, porque a Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Gálatas 3:13. Cristo foi abandonado por Deus em nosso lugar. Um dos resultados mais aterrorizantes do nosso pecado é a alienação de Deus. Está aí, ó. O pecado nos aliena de Deus, nos torna perdidos de Deus, nos torna afastados de Deus. E você acha que ela deve estar vendo na salvação de Zaqueu, ele disse, o próprio Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Olha aqui, então Cristo veio buscar e salvar o perdido, mas para que isso realmente pudesse acontecer, ele teria que morrer. Você crê em Cristo para a salvação, você crê que aquela cruz e foi para a sua salvação, e sem aquela morte, sem aquela cruz, sem essa obra que Cristo fez na cruz, você não pode ser salvo. Cristo foi abandonado por Deus em nosso lugar, mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Está em Isaías 59:2. Para nos salvar dessa separação eterna, Cristo carregou nosso pecado no Calvário. Em nosso lugar, ele foi abandonado por Deus. Olha aqui. Cristo sofreu a ira de Deus por nós naquela cruz. Olha aí. O juízo de Deus foi colocado em Cristo. Como você entende essa necessidade de salvação? O juízo de Deus foi colocado em Cristo. Aquele juízo é para mim, é para você. Era para mim, era para você. E nós saímos desse juízo quando o quê? Quando aceitamos Cristo como nosso Salvador. Quando recebemos a Cristo pela fé. Olha aí. Cristo morreu em nosso lugar. Olha aqui. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então o salário do pecado é a morte. Aqui. As consequências do pecado é a morte. E aí que nós falamos: morte espiritual, morte física e morte eterna. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tua mão entrego o meu espírito, e dito isso expirou, quer dizer, morreu. Lucas 23:46, está aí, ó. Naquela cruz, Cristo morreu pelo pecado, pelos pecadores. Aqui. Sem aquela cruz não há salvação, não haveria salvação. Sem a obra da cruz não haveria salvação.
Na cruz, Cristo recebe a nossa condenação e nos oferece a sua salvação. Na cruz, Cristo nos tira do juízo eterno e nos dá a salvação eterna. E o apóstolo Paulo, em Atos 16, diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Você crê em Cristo, você crê em Cristo para a salvação, você está salvo em Cristo, porque a Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu não existe nenhum nome dado entre os homens, o qual importa que sejamos salvos. Em Mateus 1:21 quando Cristo estava para nascer, diz lá que a Virgem dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Quem é povo de Deus? Aqueles que creem em Cristo para a salvação. Quem não crê em Cristo não é povo de Deus. Então, o próprio nome de Jesus quer dizer Salvador. E mais adiante, em Mateus 1:23, diz que ele será chamado de Emanuel, Deus conosco. Que Cristo é o Deus homem e o homem Deus. Cristo é o homem perfeito, sem pecado, que pode salvar os homens imperfeitos, cheios de pecado. E naquela cruz ele recebe o nosso pecado, recebe as consequências do nosso pecado, recebe as consequências do pecado do mundo. Por isso que o apóstolo João diz, em João 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas claro que nesse tiro do mundo, ele tira o pecado daqueles que creem nele, para a vida eterna, para a salvação. Olha aqui. Pois Cristo, olha o que diz o apóstolo Pedro, pois também Cristo morreu, uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Está aí. Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Não existe mais outro sacrifício, não existe mais outra morte. A única morte que garante a salvação é a morte do Filho de Deus. Que ele é o Jesus Cristo, o justo. Ele é Jesus, justiça nossa. Ou seja, ele é a justiça para a salvação. E também, como Deus salva o pecador, como é possível por causa da ressurreição do Filho de Deus. Ou seja, morte e ressurreição são o quê? São os dois lados de uma mesma moeda. Não existe salvação sem a morte e não existe salvação sem a ressurreição. Isto é uma obra completa, é uma obra plena de Cristo, que é o pacote da salvação. Morte na cruz e ressurreição de Cristo. E você recebe pela fé esta obra. Olha aí, pela fé. Você recebe essa obra pela fé. Veja aqui, por que foi necessário que Cristo se humilhasse até a morte? Por que foi necessária aquela cruz? Por causa da justiça e da verdade de Deus, a satisfação pelos nossos pecados não poderia ocorrer de outra forma, senão pela morte do Filho de Deus. Está aqui no Catecismo de Heidelberg, Dia do Senhor 16, pergunta 40. E por que foi necessária a sua ressurreição? Ou como somos favorecidos com a ressurreição de Cristo? Está no Dia do Senhor 17, pergunta 45. Pela ressurreição, Cristo venceu a morte para nos tornar participantes da justiça que ele conquistou para nós pela sua morte. Como somos favorecidos com a ressurreição de Cristo? Pelo seu poder, nós também somos aceitados para uma nova vida. Como somos favorecidos com a ressurreição de Cristo? A ressurreição de Cristo é para nós a garantia da nossa ressurreição gloriosa. Ou seja, em Cristo, vida eterna. O próprio Cristo falou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Olha aqui. Então, a ressurreição de Cristo mostra que Deus aceitou o sacrifício de Cristo.
A ressurreição é a prova de que Jesus é o Filho de Deus. A ressurreição é a prova de que Deus aceitou a morte de Cristo como completo pagamento por nossos pecados. Diz lá em Romanos 4,25, falando disso, que ele foi entregue, morto por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A ressurreição é prova da futura ressurreição do crente. E a ressurreição é a prova que o mundo tem um Senhor e um juiz. Quem é Senhor e juiz? Jesus Cristo. Ele é Senhor e juiz. Ele é Salvador e juiz. Olha o que diz a Bíblia falando de Cristo como juiz. Ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Atos 17, 30 e 31. Então, a boa notícia da ressurreição, no modo que o cristianismo não é uma religião, como se fosse uma religião, mais uma religião. O cristianismo é a verdadeira salvação em Cristo, verdadeira salvação através de um Salvador que é e foi enviado por Deus, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a boa notícia é que Deus o quê? Providenciou salvação para você. Deus revelou essa salvação em sua palavra. E Deus diz, em Marcos 1,15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e creio no Evangelho. E diz mais o que? João 3,16, porque eu não me envergonho do Evangelho. Não, João 3,16 não. Romanos 1,16, 17, diz lá o apóstolo Paulo, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, o justo viverá por fé. E João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que o Senhor me abençoe você que assistiu e vai assistir este vídeo. E também, especialmente, salve aqueles que ainda estão sem a salvação em Cristo. Pois não há salvação em nenhum outro, a não ser em Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador do mundo. Que o Senhor nos abençoe e vos abençoe. Amém.